Fala futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa primeira edição deste sabadão, como sempre com muitas informações pra vocês. Antes disso, ó, dedo no like no começo do vídeo que já me ajuda bastante. Se forem novos aqui no canal, já se inscrevam, ativam o sininho das notificações e, claro, sigam minha conta pessoal lá no Instagram. Beleza? E ó, vou trazer para vocês algumas dicas importantes para vocês estarem apostando nesse final de semana lá na 1xBet. O link tá aqui, ó, no primeiro comentário fixado do vídeo. Temos agora às 1h30 da tarde Manchester City e Southampton pelo campeonato inglês. Temos as finais dos estaduais às 4 da tarde. Ceará e Fortaleza, Grêmio e Caxias. Às 4 da tarde a bola também rola lá no Francesão entre Paris Saint-Germain e Nice, e nós temos também os jogos de amanhã, de domingo. Vocês têm aí Palmeiras e Água Santa, América Mineiro e Atlético Mineiro, Fluminense e Flamengo, além do super clássico entre Liverpool e Arsenal. Então o cardápio da 1xBet é bem variado, clica lá, se cadastra e comece a apostar. Utilizando o cupom promocional FUTEBOLAÇO com Temudo e CO no final, eles dobram o seu depósito no primeiro depósito, tá bom? 1xBet, parceira do canal Futebolaço. O link tá aqui, ó, no primeiro comentário fixado. Lembrando que além de se divertir, você também fortalece o meu trabalho. Beleza? Bom, vamos começar o vídeo falando sobre o mercado da bola. De fato, o meia Praxedes, 21 anos de idade, que pertence ao Red Bull Bragantino e foi comprado junto ao Inter em 2021 por 36 milhões de reais, foi oferecido ao Vasco. Porém, o Vasco não tem interesse na contratação do jogador e ele está descartado, tá? Informação apurada pelo companheiro Flávio Dias do canal Atenção Vasqueiros. Uma outra informação apurada por eles é que o atacante Matheus Gonçalves, 28 anos de idade, completa 29 no mês de setembro, que pertence ao América Mineiro e tem contrato até o final da temporada, recebeu uma consulta do Vasco. O jogador vê com bons olhos a ida para o Vasco da Gama. Eles apuraram junto ao presidente do América Mineiro, o Salim, e o Salim disse que não tem interesse em negociar o jogador. Porém, em entrevista coletiva, após a partida e a vitória do América Mineiro sobre o Penharol por 4-1 na Sul-Americana, ele confirmou ter sondagem de outras equipes, tá bom? Então, de fato, o Vasco procurou o Matheus Gonçalves, jogador que teve passagem aqui pelo Fluminense. Confesso que eu lembro pouco dele, lembro dele um pouquinho no Sport. Um jogador que o Vasco estaria trazendo ali, se conseguir fechar o negócio, que agrada o Maurício Barbieri, um jogador mais agudo, de velocidade. Ele fez base no São Paulo e no Palmeiras, depois rodou muito, principalmente pelo futebol mexicano. Ele primeiro foi emprestado ao Vitória de Setúbal, e aí a carreira dele começa a partir de 2016 no México. Rodou por Coroas de Tepic, Pachuca, Chiapas, voltou para o Pachuca, foi para o Toluca, foi comprado pelo Tijuana em 2017, depois ele jogou lá 2 anos, foi emprestado para o Sport, voltou para o Tijuana, foi para o Fluminense, jogou o estadual, depois do estadual o Tijuana emprestou ele para o Ceará, jogou 19 inteiro lá no Ceará e ficou em definitivo no Ceará a partir de 2020. Foi vendido em 2021 para o Cerro Porteño, jogou 2 anos lá e agora foi para o América Mineiro, tá bom? Então o jogador tem contrato até o final da temporada. Eu particularmente vi muito pouco o jogador atuar, não tenho assim uma opinião muito bem formada. É um jogador mais pronto, mais rodado, mas até que ponto o Matheus Gonçalves... Não é o do Flamengo não, tá? Tem uma galera confundindo. Tem um Matheus Gonçalves no Flamengo, joga de meia e joga aberto de ponta também. Mas não é o mesmo não, tá? O nome é igual, até a escrita é a mesma. É com TH o Matheus, com C cedilha e S no final no Gonçalves. Beleza? Informação também dada pelos companheiros do canal Atenção Vascaínos. Falando da nossa vocação social, ontem completou 99 anos da resposta histórica, quando o Vasco disse que não, ele não ia abrir mão dos negros, e os negros que estavam naquele elenco, assim como os operários, iriam continuar jogando com a camisa do Vasco. O Vasco, inclusive, jogou a segunda divisão por não aceitarem os nossos jogadores. E a gente depois foi lá e construiu um estádio, porque depois desse processo falaram que, não, veja bem, vocês também não têm estádio, tem que fazer um. E à época o Vasco construiu o maior estádio
da América Latina e o primeiro a ter iluminação. Os jogos eram disputados de dia, porque como os estádios não tinham iluminação, não podiam se fazer os jogos à noite. E o nosso zagueiro e capitão Léo foi lá em São Januário visitar o acervo do Vasco para ver presencialmente a resposta histórica. O Vasco tem ela bem guardadinha, bem documentada lá. E a Vasco TV fez uma matéria bem legal. E eu vou deixar um trecho do Léo dando o seu depoimento de conhecer mais a história do Vasco e quanto isso impactou nele, nessa relação que ele passa a ter com o Vasco desde que ele chegou aqui. Confere aí. Olha, para mim foi de suma importância, porque todos sabem que eu defendo essa causa, né? E quando eu cheguei no Vasco, os assessores ali me mostrou um pouquinho, né, sobre a história do Vasco. Eu me identifiquei bastante pela história de um clube que abriu as portas para os negros, para as pessoas, vamos dizer, mais pobres, né, que tinham dificuldade. Um clube que abraçou a todos, então eu me vi muito nessa história, né, eu me vi muito mesmo. Então por isso essa identificação muito rápida. Então quero agradecer ao Vasco por ter me dado essa oportunidade de conhecer um pouquinho mais essa história desse clube. Para mim foi fantástico quando eu vi aquela carta ali de anos atrás, né, que foi escrita ali para que hoje eu pudesse também estar aqui, porque se não fosse essa atitude do Vasco da Gama, a porta não estaria aberta nem para mim, nem para outros negros também, em todo lugar, de todo o esporte, aí pelo Brasil e pelo mundo. Bom, galera, para finalizar, o Vasco produziu um programa super especial na Vasco TV, ontem inclusive, tá gravado lá, quem não assistiu, recomendo assistir, para poder fazer um debate sobre essa luta contra os preconceitos do Vasco e debater um pouco o tema. E foram convidados para poder participar desse programa especial de 99 anos da comemoração da resposta histórica, o jornalista Pedro Moreno, que inclusive é comentarista do Grupo Globo e do Sport TV, a cantora Tereza Cristina, e que inclusive é grande vascaína, o professor Valmer Pérez, historiador e responsável pelo Centro de Memória do Vasco, e também o professor Júnior, mestre em História Social, e a participação especial da jornalista Flávia Oliveira, tá bom? O programa tá completinho lá na Vasco TV. Eu vou deixar dois depoimentozinhos aí. Um da Tereza Cristina, compositora, cantora e grande vascaína. E logo na sequência também um depoimento da jornalista também vascaína, Flávia Oliveira, a respeito aí desse marco e também dessa relação com o Vasco. Confere aí. Nossa, a autoestima do vascaíno como torcedor, e ainda mais quando a gente começa a saber a história do time, porque eu sou vascaína antes de saber a história. Então, quando eu soube depois o que era o Vasco, quando eu conheci depois a resposta histórica, e aí alguém chegava e falava, não, porque São Januário foi construído para... Getúlio Vargas queria lançar a CLT, e aí construir... As pessoas começam a inventar um montão de coisa. Não, e aí, quando eu vi a importância, a luta antirracista do Vasco, gente, mas é um orgulho que não cabe no peito, assim. São 99 anos neste 2023 da resposta histórica. Um marco no enfrentamento ao racismo pelos clubes de futebol, por instituições relevantes da sociedade brasileira. O Vasco tem um pioneirismo, tem uma história de defesa da inclusão, de enfrentamento ao racismo, quando a gente nem falava, né, sobre ser antirracista, sobre o que significava isso. Esse clube, esse time já se comportava de uma forma antirracista. O meu desejo, nesses 99 anos da resposta histórica, é que essa carta, a atitude contida naquela carta, ela possa se repetir e se prolongar até que o racismo não exista mais na sociedade brasileira. É absolutamente relevante que clubes esportivos, que times de futebol, que uma torcida inteira, que essa nação vascaína abrace a ideia e continue a plantar a semente que o nosso clube, que o nosso time um dia semeou. Viva o Vasco, viva os 99 anos da resposta histórica, rumo aos 100. Bom, galera, é isso. Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse vídeo. E esse gigante da colina
não cansa de nos trazer muitos orgulhos, principalmente no que tange a nossa história. Tá faltando, Vascão, voltar a nos dar orgulho dentro do campo, porque fora do campo você sempre nos representa demais. Dá muito orgulho de carregar essa cruz de malta bem aqui, ó, no centro do nosso peito. Beleza? Então é isso, galera. Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês nessa primeira edição. Um bom final de semana. Você, de repente, pode ficar mais recluso com a família, não dá uma olhadinha tão legal aqui no canal. Mas, de qualquer forma, já te desejo aqui uma feliz Páscoa e também, ó, um bom Vasco da Gama no seu coração. Beleza? 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família. Qualquer momento de que volta mais, tamo junto. Valeu! Fui!